Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal da Nova Concursos. Eu sou o Kaká, professor de Raciocínio Lógico e Matemática, e nesse vídeo de hoje eu vou falar com você aí sobre tabela verdade. Então, sem mais delongas, vem comigo na tela. A primeira coisa que eu quero que você entenda é como é que a gente faz para achar o número de linhas de uma tabela verdade. Você vai fazer assim, ó, todas as vezes você vai fazer da seguinte forma. Você vai pegar a base 2 e vai elevar a n. E o que representa esse n, né? Esse n, ele é o número de proposições lógicas simples. É o número de proposições simples. Por exemplo, eu tenho assim, ó, P e Q. Eu tenho a proposição composta pela minha conjunção. Para eu saber a quantidade de linhas que tem essa proposição composta, você vai fazer assim, ó, 2 elevado ao número de proposições simples. Você tem uma, duas proposições. 2 elevado a 2. Você coloca no lugar do n. 2 elevado a 2, esse número aqui de cima, ele fala quantas vezes você multiplica a base 2 por ela mesma. Ou seja, 2 vezes 2 vezes 2. Isso dá 4 linhas. Então, dessa forma, você calcula a quantidade de linhas para qualquer proposição lógica, certo? Continuando um pouco mais, quero falar com você sobre a tabela verdade da conjunção, que é o nosso conectivo E, tá? A tabela verdade da conjunção funciona assim. Você tem duas proposições lógicas simples unidas pelo conectivo E, P e Q. Você tem aqui verdade, verdade, falso, falso, padrão. Verdadeiro e falso, verdadeiro e falso. A tua resposta é a combinação lógica em cada linha. Nesse caso, para o conectivo E, você vai lembrar assim, ó. Ele te dá verdade quando for 100% verdade. Ó, quando todos os valores lógicos forem verdadeiros, isso aqui vai te dar uma resposta verdadeira. Aí você olha a combinação lógica por linha. Ó. Na primeira linha, a proposição P é verdade e a proposição Q também é verdade. Então, a sua resposta é verdadeira. Olha a segunda linha, verdadeiro e falso. Não é 100% verdade, então aqui é falso. Ó. A terceira, a mesma coisa, é falso. E na última, se você observar, não tem verdade. Ó. Se não tem verdade, então aqui também é falso. É necessário que você tenha uma proposição 100% verdadeira. Ou seja, todas as proposições envolvidas precisam ser verdadeiras para você ter o resultado verdadeiro aí. Tá? Então, tá aí a tabela verdade da conjunção para você. Continuando, vamos falar de outro conectivo lógico. Tabela verdade da disjunção. A disjunção é o nosso conectivo OU. A mesma coisa, você tem duas proposições lógicas simples unidas pelo conectivo OU, ó, P ou Q. Coloca aqui verdade, verdade, falso, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro e falso. A minha resposta, você vai lembrar desse bizu aqui, ó, dessa seguinte sacada. O conectivo OU para dar verdade, ele basta uma verdade. Basta uma verdade. O que é esse basta uma verdade aqui, ó? Nada mais é do que, se uma das duas proposições lógicas for verdadeira, a tua resposta já é verdade, ó. Então vamos lá. A primeira linha, a proposição P é verdade, já garante para você essa verdade aqui, ó. A segunda também está sendo verdadeira, então, com certeza é verdade. Na segunda linha, veja que a proposição P é verdadeira e já garante a minha verdade também, ó, porque aqui é falso e não me interessa. Na terceira linha, a proposição P é falsa, mas a proposição Q é verdadeira, garante para mim a resposta verdadeira também. Já na última linha, você não tem verdade, ó, tudo falso, então aqui é falso. Pronto.
Dessa forma, você consegue ter a tabela verdade da disjunção. Lembrando, basta uma verdade para que o resultado seja verdadeiro aí, certo? Então, tá aí para você mais uma tabela verdade. Vamos falar da disjunção exclusiva. Disjunção exclusiva é o nosso conectivo ou. Vamos lá, proposição P, proposição Q, e aí as duas unidas pelo conectivo ou P ou Q. Coloca verdade, verdade, falso, falso, verdadeiro e falso, verdadeiro e falso. Para eu poder achar a minha resposta dessa proposição composta pela disjunção exclusiva, eu vou lembrar dessa dica aqui, ó, valores diferentes. Valores lógicos diferentes, isso vai me dar uma resposta verdadeira, tá? Valores lógicos diferentes me dá a resposta verdadeira. Quer ver uma coisa? Olha as linhas. A primeira linha, valores lógicos iguais, ó, verdade, verdade. Então, isso aqui é falso, ó. Tem que ser valores lógicos diferentes. Na segunda linha, você tem verdadeiro e falso, valores lógicos diferentes da verdade. Na terceira linha, falso, verdadeiro. Isso aqui também é verdade, ó, valores lógicos diferentes. E na última, os valores lógicos são iguais, ó, duas falsidades. Então, isso aqui é falso. Pronto. Dessa forma, se você lembrar que para a disjunção exclusiva, valores lógicos diferentes da verdade, você mata aí todas as tabelas verdades envolvendo esse conectivo. Certo? Então, tá aí para você mais uma tabela verdade. Tabela verdade da bicondicional, que é o nosso conectivo C e somente C, tá? Então, ó, bicondicional é o conectivo C e somente C. Tá? Conectivo C e somente C. Tenho duas proposições, proposição P, proposição Q, unidas pelo conectivo C e somente C. P, C e somente C, Q. Coloca então verdade, verdade, falso, falso. Depois verdadeiro, falso, verdadeiro e falso. Agora eu preciso achar a minha resposta. A resposta desse conectivo bicondicional, você vai lembrar a dica da seguinte forma. Valores iguais. Valores iguais vai resultar para você em verdade. Agora é só observar as linhas. Ó. Primeira linha, aqui é verdade e aqui é verdade. Ó. Valores lógicos iguais, a tua resposta é verdadeira. Aí você vem e coloca verdade. Na segunda, verdadeiro e falso. É diferente, né? Então, coloca falso ali, ó. Na terceira linha, verdadeiro e falso do mesmo jeito, tá vendo? A proposição P é falsa e a proposição Q é verdade, ó. Não são iguais, então aqui é falso. E na última linha você tem falso e falso, ó. Valores lógicos iguais da verdade no C e somente C. Pronto. Aí você fez aí mais uma tabela verdade de forma muito tranquila. É só lembrar das dicas, tá? Lembra dessas dicas aí que você vai longe. Próxima, tabela da condicional, que é o nosso famoso conectivo C, então. Conectivo C, então. Bom, você tem P, Q, aí você tem se P, então Q, que é a proposição composta pela condicional. Você vai ter verdadeiro, verdadeiro, falso e falso. Verdadeiro e falso, verdadeiro e falso. Agora, eu preciso achar a minha resposta, né? Nesse caso, para eu achar essa resposta aqui, vai funcionar assim, ó. Você tem que ter a primeira proposição sendo verdadeira e a segunda proposição tem que ser falsa. Só que essa combinação é a única combinação possível para que você tenha a resposta falsa. Então, no caso do sim, então, nós não vamos atrás do que é verdade.
nós vamos atrás do que é falso, porque só tem uma combinação lógica. A primeira proposição é verdade e a segunda é falsa. E aí eu vou te dar mais uma dica para você não esquecer. Quando que o sim, então, te dá falso? Quando for assim, ó, vai ficar falso. Pronto. Vai ficar falso, ó. VFF. Sabendo disso, você olha agora para as linhas e vai colocar na resposta. Ó. Na primeira, verdadeiro, verdadeiro. Não está no padrão VF. Então, isso aqui é verdade. Ó. A segunda linha, ó, VF. Opa, casou, né? Então, aqui é falso. Ó. Vai ficar falso, certinho. Na terceira linha, começa com F. Então, isso aqui já é verdadeiro, ó, porque não é o padrão VF, tá vendo? Ó? A quarta linha, a mesma coisa. Aqui também já é verdade. Então, tá aí para você a tabela verdade da condicional, do conectivo C, então. Bem? E agora quero falar para você sobre a tautologia. O que é a tautologia? É uma classificação dos resultados da tabela verdade. E como é que funciona isso? Tautologia, você vai lembrar que, ó, você lembra assim, ó, os resultados são sempre verdadeiros. Sempre verdadeiros. Então tem que ser 100% verdade. Se você quiser anotar assim, ó, 100% verdade. Não admite outra resposta. Quer ver uma coisa? Vamos preencher isso aqui, ó. Vai ficar assim, ó. Verdadeiro, verdadeiro, falso e falso. Eu quero saber se essa proposição composta aqui, ó, se P e Q, então P, C e somente C, Q, ela é uma tautologia. Vamos ver. Aí agora vem verdadeiro e falso, ó. Aí eu vou completar agora as partes que estão dentro do parênteses, né? Fazer as duas e depois unir pelo sim, então. Então, P e Q, ó. Quando que o conectivo E dá verdade? Aí você tem que lembrar do que eu acabei de falar. 100% verdade. Então, vai ficar aqui verdadeiro e o resto tudo falso, né? Conectivo C e somente C é verdade quando os valores lógicos são iguais. Então, ó, verdade, verdade, né? Olhando para a coluna P e para a coluna Q, isso aqui vai dar verdade. Ó. Aqui é falso e aqui é verdadeiro. O que eu preciso fazer agora? Unir essas duas colunas com a condicional. E qual é o padrão que a gente busca? Esse aqui, ó. A primeira coluna tem que ser verdadeira e a segunda coluna tem que ser falsa, para o resultado ser falso. Pronto, é isso que a gente tem que buscar. Então, unindo essas duas de forma com a condicional, note o seguinte, que a minha primeira resposta é verdadeira, certo? E todas as outras aqui, ó, são verdadeiras também, porque já começa com o falso, ó, tá vendo aí, ó? Já começa com falso. Então, todas essas aí são o quê? Verdadeiras também. Então, eu já sei que eu tenho a seguinte resposta. Verdade, verdade, verdade. Observando aqui, ó, os resultados da minha proposição composta, note que todos eles são verdadeiros, não admitiu uma resposta diferente. Então, aqui é realmente uma tautologia, tá? Então, tá aí para você, de forma bem legal, um resumo aí sobre tabela verdade, te mostrei a base da tabela verdade e já é possível você conseguir resolver questões. Na parte 2 da minha aula aqui, né, que eu estou fazendo com você agora, de tabela verdade, eu vou resolver questões. Então, primeiro eu estou te mostrando a teoria, espero que você entenda, e na parte 2 eu vou resolver algumas questões para você masterizar o teu conhecimento, beleza? Vou ficando por aqui então, espero te ver em breve no próximo vídeo. Valeu!